Bom dia, galera. Hoje eu vou falar um pouquinho desse retículo aí. Eu não vou poder dar uma explicação prática, porque hoje o tempo não tá legal aqui, não dá pra tirar. Mas eu vou mostrar pra vocês como eu uso essa escala gráfica que ele tem, ali abaixo dos 1000 dots, que chama Hand Feeding Graph, que significa gráfico de telemetria. E eu vou explicar para vocês como que eu uso essa escala. Essa escala ela tem uma proporção de 1:200. O que isso significa? Significa que quando você tem 1 metro enquadrado dentro daquela linha, daquelas duas linhas horizontais que estão abaixo dos 1000 dots, a escala gráfica dela, que no caso é essa aqui, né? Então quando você enquadra 1 metro aqui, você tem exatamente esse 1 metro a 200 metros de distância de você. E como que isso funciona? Por que essa escala é feita dessa forma? Porque é uma escala mais simples, mais fácil. Isso só funciona, no caso, essa minha luneta, ela é uma 432, ela não tem variação de zoom, então essa escala vai ser sempre isso aqui, não vai ter variação. Então isso aqui é para facilitar a vida de quem tem essa luneta, que já é uma luneta bem limitada, né? Então o que acontece? Por exemplo, se eu quiser enquadrar, vamos supor, um coelho a 25 metros, ele vai estar nessa visão, porque um coelho tem mais ou menos 25 centímetros de altura. Então, o que acontece? Lembrando que se eu enquadro 200 a 200 metros, 1 metro aqui, se estiver a 100 metros eu vou enquadrar 50 centímetros, a 50 metros eu vou enquadrar 25 centímetros e a 25 metros eu vou enquadrar 12 centímetros e meio dentro dessas duas linhas aqui. Por que o coelho vai estar dessa forma aqui? Porque o coelho tem 25 centímetros de altura. A metade dele são 12 centímetros e meio. Então eu vou estar vendo ele dessa forma. Assim como se eu estiver procurando ele, por exemplo, a 50 metros. Deixa eu achar ele aqui. Ele vai estar assim. Por quê? A 50 metros eu enquadro 25 centímetros. Se eu enquadro 25 centímetros é a altura do coelho, então ele é 50 metros, eu vou estar enquadrando ele perfeitamente assim. Esse retículo você enquadra, por exemplo, latinhas de cerveja. Se ela estiver a 12 metros e meio, eu vou estar vendo ela dessa forma, porque ela tem 12 centímetros e meio. Se eu enquadrar aqui dentro, ela vai estar na mesma distância equivalente à altura dela. Assim como se eu estiver enquadrando ela nas duas faixas aqui, entre as duas linhas, ela vai estar a 25 metros, porque se a 50 metros eu enquadro 25 centímetros, a 25 metros eu enquadro 12,5, que é a altura de uma latinha. Assim como se ela estiver a 50 metros, eu vou enquadrar ela na metade desse espaço que eu tenho aqui. Porque ela a 50 metros, ela tem a metade do espaço equivalente ao que preencheria esse espaço a 50 metros, que é 25 centímetros. Se ela tem 12,5, eu vou estar vendo ela dessa forma. Então assim que fica, né? Por exemplo, uma garrafa PET, ela tem 35 centímetros. Se ela tiver a 35 metros, eu vou estar vendo ela entre duas linhas. Se ela tiver a 70 metros, eu vou estar vendo ela desse jeito. Porque ela vai a 70 metros, no caso, a 70 metros eu enquadro 35 centímetros, que é a altura de uma garrafa. Então é muito simples. Se eu tenho um objeto de 35 centímetros e eu enquadrei ele em duas linhas, eu vou ter 70 metros de distância. Por exemplo, uma pessoa
a 100 metros de distância. Lembrando, a 100 metros eu enquadro 50 centímetros. 50 centímetros vai dar até mais ou menos no joelho de uma pessoa. 1 metro vai dar a altura da cintura. 1,5 metro vai dar a altura do ombro. E mais ou menos uns 20, 30 centímetros, 25 centímetros, todo mundo tem uma altura mediana de 1,70 m, 1,80 m, vai passar um pouquinho, mas não vai chegar a encostar em cima aqui, porque o cara não tem 2 metros, a não ser que a pessoa tenha 2 metros. Né? Então o que acontece? Ele vai estar a 100 metros de distância. A 200 metros de distância, estaria desse jeito. Você estaria vendo ele 1 metro, que é 200 metros enquadra 1 metro, então vai dar até na altura mais ou menos da cintura e um pouco acima, quase pegando em cima, não vai chegar em cima porque a pessoa não tem 2 metros, lembrando, então você está vendo dessa forma. Então é muito simples mesmo, muito simples. O que eu fiz para facilitar a minha vida? Se em 200 metros eu enquadro 1 metro, se em 100 metros eu enquadro 50 centímetros, se em 50 metros eu enquadro 25 centímetros, e se em 25 metros eu enquadro 12,5, como é que isso vai funcionar? Eu percebi que, por exemplo, se é 30 centímetros vai estar a 60 metros. Então cada 5 centímetros corresponde a 10 metros. O que eu fiz? Eu criei uma régua, uma escala. Essa régua eu coloco ela do lado do alvo. Cada quadrinho desse que entra representa 10 metros. Essa régua aqui eu posso fazer medida de até 150 metros com ela, porque ela tem 75 centímetros dividido de 5 em 5 centímetros, que é o que vai me dar as medidas exatas que eu quero através da minha luneta, sem precisar de comprar rangefinder, sem precisar de treino. E às vezes você tem dificuldade de medir no lugar onde não tem acesso a treino, não tem como você esticar uma trena, não tem como você correr um odômetro, que é a trena de rodinha, não tem como você fazer nenhuma desse tipo de medida, a não ser pelo rangefinder ou pela própria luneta, por uma escala de telemetria, que é a mesma técnica usada pelos técnico-agrimensores que fazem medida de terreno com os teodolitos. Então essa forma ela é infalível, é uma fórmula infalível, não tem como dar errado. Espero ter ajudado todo mundo, espero que seja útil para quem tem esse tipo de luneta 4x32 com esse retículo. Façam os testes, pega o objeto de 30 centímetros, põe ele a 30 metros e vê se ele vai enquadrar certinho. Faça os testes, pega esse objeto, põe ele a 30 metros, põe ele a 50, 60 metros e vai vendo, vai fazendo seus testes. Isso eu fiz com base, isso que eu estou falando aqui, eu fiz com base nos testes que eu fiz com a minha luneta, tanto que eu usei a régua para fazer isso. Então eu estou falando uma coisa assim, que é a forma que eu achei mais fácil de fazer. Não estou falando que é a forma certa e não que é a forma que todo mundo deve fazer, mas é a forma que deu certo para mim e eu espero estar sendo útil compartilhando com os amigos. Valeu, um abração para todo mundo.